O blog cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília trazem hoje os participantes de uma turnê ao Irã, que são blogueiros independentes da capital federal, convidados especialmente pela Embaixada do Irã, e que incluem também, além dos presentes, eu tenho ao meu lado esquerdo o Beto Almeida, meu lado direito o Chico Santana e logo depois o nosso Paulo Miranda. São todos homens de TV, né? O Chico Santana e o Beto Almeida são da TV Senado, o Paulo Miranda e eu também somos da TV comunitária. E também integram essa comitiva Helena Iono, da TV comunitária, Isabel Cristina Fleck, do Correio Brasiliense, Bruno Mascarenhas e Geraldo Cabral, da TVT. Esse é o grupo que vai para o Irã. Segue, hoje nós estamos fazendo essa gravação, uma quinta-feira, às 13h35. Nós seguimos amanhã pela manhã de avião, pegando o avião de São Paulo para o Irã, a partir de 0h. Bom, nós vamos fazer um pequeno apanhado do que a gente conhece atualmente sobre o Irã e que não reflete muito o que se conhece pelos os canais tradicionais, midiáticos, que chegam até nós. Essa abordagem que eu queria levar para os companheiros, pedindo também, principalmente ao companheiro Beto, que coordena esse grupo que vai ao Irã, que ele nos dê uma dimensão hoje do que a gente conhece mais profundamente sobre o Irã. Então, Beto. Leite, obrigado pelo convite, por estar aqui no programa Café com Política, companheiros Chico e Paulo. Eu acho que essa oportunidade de ir ao Irã é muito importante porque há uma informação muito precária, subjetivada e constantemente distorcida a respeito daquela grande nação persa. Creio que o presidente Lula, ao ter feito aquelas visitas e ter assinado uma série de acordos com essa nação, que tem uma postura independente na política internacional, no cenário internacional, abriu uma porta muito importante para que nós possamos facilitar e aprimorar a comunicação entre os dois povos, conhecer dessa grande cultura persa, conhecer da história desse país que fez uma revolução há 32 anos, uma revolução social com as suas características. Nem todas as revoluções têm que ser iguais, isso não está escrito na história. E durante esse período realizou em 32 anos 30 eleições livres. E apesar disso é constantemente acusado de ser um país como se fosse das trevas. Nós que vamos para lá já sabemos que o Irã, por exemplo, tem um elevadíssimo, avançadíssimo programa aeroespacial, prepara-se para lançar um homem ao espaço. E só comparando, o Brasil, que tem a base de Alcântara, que tem uma enorme vantagem comparativa em termos de tecnologia espacial, ainda não tem capacidade para lançar seus próprios foguetes. Esperamos que isso venha a acontecer com esse acordo feito com a binacional, com a Ucrânia, né? Mas, sobretudo, nós queremos conhecer como é que é aquela cultura. Vamos visitar as cidades históricas, mas vamos visitar também as fábricas, vamos visitar, na medida do possível, universidades, centros culturais, sindicatos, como nós pedimos, a televisão. Vamos fazer um debate, vamos fazer, inclusive, alguns de nós, uma conferência debatendo com o que seria lá o congênere nosso do Itamaraty. Então é uma oportunidade que a TV comunitária vai poder trazer, juntamente com o seu blog Café na Política, informações, e vamos lá para aprender, vamos de coração aberto para aprender e, claro, fazer mais amizades de povo para povo. Tá. É sabido também que há um questionamento em relação à posição da mulher. Há uma associação que é feita quase que automaticamente com a situação dos talibãs lá no Afeganistão, que há uma grande distância, né?
E, então eu vou passar aqui ao nosso Chico Santana e depois ao Paulo Miranda, que eles vão abordar mais profundamente sobre a situação da mulher. Que o Paulo, por exemplo, estava me dizendo há pouco que 65% dos universitários iranianos são mulher, né? São do sexo feminino, o que já demonstra por si só um grande avanço, né, na luta da mulher pelo seu papel, né, na sociedade. Então, Chico, qual é, nesse aspecto feminino, como é que você vê hoje a situação no Irã? É claro que a gente está indo para lá para constatar, né, essas informações que nós recebemos aqui, de uma maneira ou de outra. E o que você já avaliou sobre a situação da mulher no Irã? Leite, obrigado aqui pelo convite ao seu blog na televisão, Café com Política. Antes de entrar no tema que você está colocando, recentemente eu tive a oportunidade de entrevistar o equivalente ao que seria o secretário de comunicação da presidência da República do Irã, né? E nos foi colocado nessa entrevista que o Irã busca instrumentos para mudar aquilo que o Beto estava colocando agora, que é o perfil da informação que é difundida, principalmente no mundo ocidental. Então, nesse sentido, por exemplo, já está prevista a instalação aqui em Brasília de uma sucursal da agência IRNA, a Agência de Notícias do Irã, né? É o primeiro escritório que eles vão ter na América Latina, quiçá nas 3 Américas, não sei se eles têm escritório nos Estados Unidos, mas que deve mudar bastante o fluxo informativo, tanto das informações que eles lá recebem da gente, quanto que nós aqui recebemos deles, né? E há, inclusive, nessa ocasião da entrevista, foi inclusive firmado um convênio com a nossa empresa brasileira de comunicação, pelo qual as duas estruturas iriam somar esforços na difusão dessas informações. Então, acho que nesse primeiro ponto de você clarear, jogar luz sobre uma realidade de um país que não está assim tão distante, né, é muito importante para nós. De fato, quanto ao ponto que você colocou, de fato os números que eu vou inclusive deixar para o Paulo apresentar, mostram uma participação bastante efetiva da mulher na sociedade iraniana. Nós vamos lá para olhar isso, né? De que maneira a mulher iraniana ela está inserida na sociedade, nas decisões políticas, na população econômica ativa. Eu tive a oportunidade, eu fiz um doutorado fora do país e tive a oportunidade de conhecer 2 doutorandas iranianas, né? Uma na área de física, né, e a outra na área de medicina, que fazia um doutorado em geriatria. Ora, um país que tem uma política que seja cerceadora das liberdades femininas não estaria dando bolsa de doutorado, porque elas foram custeadas pelo Irã, para estudar fora. Quer dizer, que país? Isso na França, né? Elas foram na França, uma fazer um doutorado em física e o outro um doutorado em geriatria. Quer dizer, tudo custeado pelo governo iraniano, que aposta na qualificação, aposta na educação da sua sociedade para o crescimento e desenvolvimento do próprio país. Então nós estamos indo com um olhar jornalístico, o olhar da curiosidade, queremos conversar, queremos trocar ideias, não queremos só falar com autoridades, queremos contato com o povo, como o Beto falou, e os sindicatos, e falar com os jornalistas e as associações, conhecer esse país que, do mesmo modo que o Brasil é apresentado lá fora como a terra do samba, carnaval, futebol e violência, nós recebemos uma imagem do Irã aqui certamente adjetivada e, como se diz, onde o grotesco é potencializado em prejuízo de uma leitura mais objetiva. Então, antes de passar a palavra para o nosso Paulo Miranda, Paulo, a gente também sabe que, porque eu estou insistindo nessa questão da mulher, porque há muita desinformação, né, Beto? Com relação à mulher, justamente para tisnar a imagem do Irã como um país desenvolvido que está se tornando, né? Que ele já passou muito tempo, né, dessa situação de país em desenvolvimento para país desenvolvido. Tanto é que daqui a pouco ele estará lançando um homem na órbita, né? Bom, na órbita terrestre.
Então, Paulo, fale para a gente aí quais são os números que você tem sobre a situação da mulher no Irã. Olha, a gente, partindo também da desinformação, né? Nós temos muito o que aprender sobre o Irã. Eu mesmo fiquei espantado com os números que eu fui pesquisar e conversando com o primeiro secretário da Embaixada do Irã sobre o país. Antes disso, eu gostaria de falar que a primeira vez que fui à Embaixada do Irã, eu vi lá um banner com o cilindro de Ciro, que é a primeira carta de direitos humanos do mundo. Quer dizer, os persas têm muito a ensinar para nós, né? Que nós estamos aqui na casa, no Congresso Nacional, tem 2 comissões de direitos humanos, a da Câmara e do Senado, são muito atuantes e tem muito que avançar. Mas a carta, a primeira que existe no mundo, é de lá, do Irã, né? E eu descobri também que existem 2 mulheres vice-presidentes do Irã. O que eu também não sabia, são 9 vice-presidentes, 2 são mulheres, 65% de mulheres das universidades são universitárias. Tem uma universidade entre as 100 melhores do mundo, tem 450 centros de pesquisas, de 70 milhões dos iranianos, 3 milhões e 500 mil são universitários. Né? No Brasil nós temos 196 milhões e temos 5 milhões de universitários, quer dizer, quase a metade de um país como o Irã, né? Proporcionalmente, quase a metade. Então, é importante que a gente conheça, que a gente traga essas informações, que a gente faça discussões. A mulher lá tem muito que avançar. Aqui no Brasil também a mulher está avançando cada vez mais. Hoje tem a presidente da República, mas a violência aqui no Brasil é muito maior do que no Irã contra a mulher. Né? Aqui se mata não sei quantas mulheres todos os dias. Isso não acontece no Irã. Mas o mais importante é que o papel do jornalismo e do jornalista é esse, né? De visitar. A gente fica espantado, as pessoas falam, mas você vai ao Irã, você é louco? Não está com medo? Está com medo, né, de ir ao Irã? Não, o papel de jornalista é esse, ir conhecer, visitar e falar, mostrar as imagens, né? São cidades belíssimas, históricas e que tem muito a ensinar para nós jornalistas da TV Comunitária, TV Senado, do seu blog, né, Café com Política, e nós temos muito que aprender com o povo do Irã, que tem uma história de 3.000 anos, enquanto a nossa ainda de 500 anos. Então, a situação, digamos, tecnológica do Irã hoje é uma situação de ponta, né, Beto? Nós temos, esse vai ser o nosso tema principal do próximo bloco, mas antes eu acho que o Beto tem uma informação mais recente, que é o lançamento de um satélite tripulado que vai ocorrer muito brevemente. Nós só temos 2 minutos para iniciar, quer dizer, para terminar esse bloco. O mais interessante desse programa espacial iraniano é o fato de que ele começou há apenas 32 anos, porque antes não havia nada disso no Irã. Ou seja, foram as dificuldades, as guerras impostas, por exemplo, como a guerra contra o Iraque, que foi imposta pelos Estados Unidos, que levou o Irã a desenvolver suas próprias condições, sua própria defesa. O Irã fabrica seus próprios submarinos, toda a tecnologia, todos os submarinos nucleares, inclusive. O seu programa nuclear, tão contestado por aqueles que estão super armados, que não querem que o Irã tenha igualdade de condições e capacidade de defesa, é um programa muito avançado. E o lançamento de um homem ao espaço sideral é uma prova disso. Hoje, poucos países pertencem a esse seleto grupo que é muito fechado, aliás. Mas eu queria te dar um último número. Dos 20 remédios mais vendidos no mundo contra a AIDS e contra o câncer, 5 são fabricados pelo Irã. É sobre tecnologia iraniana que vamos tratar no próximo bloco desse episódio de hoje de Café na Política, transmitido diretamente do cafezinho da Câmara dos Deputados.